Eu estou no Circo Zani como eu conheci o Zani como público. Eu já vim para o Circo Zani. Sócios do Circo Zani que você... Posso falar? Eu morro de vergonha de dançar e confesso que isso acontece normalmente com uma ajudinha do álcool, que me deixa mais desinibida. Minha mãe, a vida toda, disse que sua maior frustração foi não ter aprendido a dançar. Meu avô era muito rígido. Meu nome é Mariana Marçal, eu tenho 38 anos. Eu conheci o Zani quando o Zani chegou em Cotia, né? Eu sou jornalista, então eu fui a primeira jornalista, acho que a ser procurada por uma das sócias, que é a Lu Menin. E ela me procurou com o intuito de fazer uma parceria, de eu ajudar na divulgação, para que eu entrasse em contato com outros jornalistas. O Circo Zani, a primeira temporada do Zani em 2004, mas sempre foi um pouco eventual, né? Nós montávamos, né, a lona do Zani uma vez por ano, às vezes duas, quando muito, em algum momento montamos 3 vezes a lona em um ano. E atuar dentro da lona era uma coisa, é muito bom atuar dentro da lona. E a lona do Zani tem uma coisa, né, que para nós é muito particular, que nem é uma lona muito grande, é uma lona que a gente chama de médio porte e a gente fica bastante próximo ao público. Eu estou no Zani como cofundadora desde o início, embora na primeira temporada eu fui convidada, junto com o grupo das linhas aéreas, todas as mulheres éramos convidadas. Foi uma empreitada que de início foi do La Mínima e do Circodélico, e quando a gente decidiu comprar a lona, eu fui a mulher que foi lá falar com os caras e falar: se vocês vão comprar uma lona, eu quero entrar nessa. E aí todas as meninas entraram, as esposas entraram. Bom, então, na pandemia eu perdi a minha mãe, a minha irmã, e foi um período que eu fiquei devastada mesmo, psicologicamente, o meu corpo, né? Então, assim, eu tenho como segunda profissão, eu sou professora de yoga, tinha o corpo super fortalecido, estava super bem fisicamente, de repente, assim, além de ter pego um Covid bem forte, manifestou forte, não fiquei entubada nada, mas se manifestou forte em mim. Então, assim, eu perdi minha força, perdi minha capacidade pulmonar, perdi minha flexibilidade, afetou muito as minhas articulações. E aí veio essas mortes na minha família. E eu entrei numa crise depressiva ferrada, porque eu não conseguia sair para trabalhar, né? Eu ficava trancada em casa com as minhas filhas, não conseguia produzir, a cabeça 1000 por hora. E um dia eu falei: poxa, tem aula lá no circo e eu vou ver, porque assim, eu preciso me fortalecer, porque senão eu vou me matar. E foi muito louco, porque eu falei: nossa, eu já vivi isso em outras vidas, assim, foi um amor à primeira vista. É um pouco frustrante, porque quando você chega no circo, você não consegue fazer nada do que é proposto, porque você não tem o preparo ainda para aquilo. O teu corpo precisa ser preparado para o circo. Eu sou a Luara, hoje eu trabalho como aerialista, a minha especialidade é o trapézio, eu sou trapezista, mas também trabalho com a lira aqui, com a corda indiana, que são outros aparelhos, outras modalidades
aéreas no circo, né? Eu, por exemplo, tenho muita sorte de ter aqui a lona, sabe? De ter esses parceiros que são o Zani e que me acolhem. Então eu tenho um espaço para treinar, tenho um ponto aéreo aqui que está fixo, tenho um motor, sabe? Mas isso só se faz porque eu realmente, assim, no Brasil tenho a sorte de ter esses parceiros que têm essa lona, que compartilham comigo. Então eu acho que uma das dificuldades é mesmo a questão técnica, mesmo o lugar para treinar, sabe? Para ensaiar. E depois tem umas dificuldades que eu acho que são do percurso mesmo. Por exemplo, quando a gente se machuca, então a gente fica mais limitado, a gente não pode fazer tudo o que a gente faz, né? Ou às vezes tem uma apresentação para fazer e faz com um pouco de dor e depois se cuida, mas acho que isso faz parte do nosso ofício, assim. Fui me desligando do grupo de teatro que eu trabalhava fazia 13 anos já e comecei a abrir-me para conhecer e investigar as técnicas circenses. O que era o circo? Bom, de cara eu já tinha emprego garantido, né? Porque eu já era uma profissional, eu já era atriz no teatro, eu só precisava entender o que eu ia fazer. E nisso eu fui estudar mágica. Eu fui para Espanha estudar espanhol, de um curso que eu estava fazendo em Salamanca, e fui para a casa de um mágico lá em Barcelona e fiquei alguns dias lá em imersão com a mágica. Eu voltei para o Brasil sem saber nada. Era muito complexo, aquele universo era muito complexo. E aí eu comecei a buscar os mágicos, porque no Circo Zani não tinha mágico. E eu via o elenco feminino e não me identificava com o tipo de arte que o feminino apresentava. Por quê? Porque eu não era da dança, eu não era da acrobacia. Então, assim, meu corpo, ele tinha outra textura, né, do que um corpo circense. Eu tinha eu era mais mole, mais lenta, mais devagar, eu tinha outra linha de pensamento. E eu vi que aquilo não era para mim, que não adiantava ficar treinando acrobacia, porque eu já tinha 33 anos, eu ia me machucar. Mas mesmo assim eu comecei, eu fui estudar tudo que você imagina das artes circenses com muita curiosidade. Eu falo que eu tive Eros vivo e tenho Eros vivo, né, que é essa energia da curiosidade até hoje com o circo. E fui compreendendo os meus espaços, onde eles iam se dando. E eu percebia que eu era engraçada, por quê? Não porque eu buscava a graça e o humor. Eu percebia porque eu fazia as coisas em outro tempo. Eu não conseguia acompanhar. Quando eu estava num coletivo, eu não acompanhava os mesmos tempos. Então, eu sempre sofria um bullying de um adulto, né? De tipo, Daniela, que engraçada, fazendo aquilo, né? E eu fazendo sério as coisas e as pessoas riam do meu fazer. O Circo Zani entrega um espetáculo de muita qualidade, né? Então, assim, são números que você não vai ver num circo comum, eu diria, né? Então, primeiro que assim, a gente está muito acostumada com o circo itinerante, né? A gente não está acostumado com o circo fixo. Então, assim, é muito bacana porque a gente acompanha os ensaios deles e vê o quanto eles se preocupam em entregar a excelência para o público deles. É um circo muito genuíno, sabe? Que incorpora a música ao vivo, a música ao vivo é o link entre os espetáculos, então é um espetáculo de variedades mesmo, onde você vai ver de tudo, você vai ver a equilibrista, os palhaços, as palhaças, vai ter o frio na barriga com o trapézio, com os números aéreos, então é bem bonito por isso, é diferente. Sabe que até hoje eu fico emocionada fazendo o espetáculo do Circo Zani? Como se fosse uma realização a cada vez. Eu te digo isso e me emociona.
parecia um impossível trabalhar com arte no Brasil. Parecia um impossível manter uma companhia tão grande, tantas pessoas, tantos anos juntos. E o encontro é sempre uma festa, parece uma família que se encontra para a festa de Natal. O espetáculo é uma festa e eu saio muito renovada. Será que a gente consegue fazer um pequeno esforço e mudar a história desta eleição? Pessoas com frequência elas dizem pra gente: nossa, mas vocês que fazem tudo, a moça tava na pipoca e aí daí a pouco ela tá ali fazendo um número de aéreos e dali a pouco tá fazendo uma contrarregragem e dali a pouco tá tocando na banda acho que tem uma conexão muito forte entre as pessoas que trabalham para entregar uma coisa boa, um espetáculo de qualidade que toque, sabe, o público. Eu acho que é a afinidade e a união desse coletivo, assim. O que eu acho que o Circo Zani traz para a gente é esse estado de estar em união. Eu fico até emocionada, porque me faz pensar que a separação é uma ilusão mesmo que a gente vive na humanidade, né? E que como artista a gente trabalha para as almas, não trabalha para o espírito humano, né? Para esse lugar impalpável e não para as mentes, né? Então esse espaço para mim ele é muito sagrado, assim. E olha que eu já questionei muito, eu já tive muitos nãos para esse lugar. Não tem nada a ver comigo, esse lugar, eu falava que esse lugar era machista, que esse lugar não era para mim. E eu lembro que o Marcelo, meu companheiro, sempre me dizia assim: se você acha que é machista, transforme. Lá naquele texto, inclusive, eu cito a Gabi, que eu acho que é a pessoa que mais me acolheu aqui no circo depois da Bel, que é uma das fundadoras do Zani, que é minha professora, e a Gabi é aluna aqui também, e ela que foi a minha inspiração o tempo todo, né? Então, assim, você imagina que a gente começou a fazer circo com mais de 35 anos de idade, onde nosso corpo já não acompanha mais a nossa cabeça, né? Então a gente fala, nossa, a gente vai fazer isso, aquilo, e o nosso corpo não tem mais essa velocidade para fazer tudo isso. E a Gabi foi a minha inspiração. E na nossa apresentação, nós nos preparamos para um número, nós somos as que fazemos o tecido liso aqui no circo, né? A nossa preferência de aula. E ela que machucou o pé, se lesionou uns dias antes e ela não pôde se apresentar, então eu fui a única a apresentar no tecido liso. E ela me chamou e ela pediu para que eu voasse por mim e por ela. Hoje aqui no tecido liso. Então, Mari, vem aqui voar por mim e por você. Birds flying high, Eu tive que dançar e eu odeio dançar sóbria. Eu danço quando eu bebo uma cervejinha na casa da minha família, né? Assim, eu não sei dançar em público, não tenho esse perfil. E era uma grande frustração da minha mãe não ter aprendido a dançar, por, enfim, costumes do meu avô, que era um cara super rígido, minha mãe era a única filha mulher, então eu
tive que dançar aquele dia e por isso que eu falei que eu dancei por mim e por ela, porque eu acho que foi a primeira vez que eu dancei assim de uma forma tão profunda e com tanta entrega. Foi aquele dia, sem dúvida nenhuma. Eu morro de vergonha de dançar e confesso que isso acontece normalmente com uma ajudinha do álcool, que me deixa mais desinibida. Minha mãe, a vida toda, disse que sua maior frustração foi não ter aprendido a dançar. Meu avô era muito rígido e machista, e a vida social dela começou mesmo depois de casada. Mesmo assim, ela criou a gente no samba e sempre admirou ver a gente dançar. Neste dia, não teve jeito. Assim como a Gabi Siqueira disse que voei por mim e por ela, neste dia, mãe, dancei por mim e por você. E foi lindo. Tenho certeza que carregamos conosco o amor pelo circo e o carinho e o respeito pelo público que aqui comparece. Viva!